Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a primeira história de hoje, peço para você aí que ainda não é inscrito que se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe nas suas redes sociais. Se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e de quebra se vingue deles. Também não se esqueçam de ativar as notificações do canal tocando o sininho. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo aqui do canal assim que o mesmo for postado na plataforma. Recados dados, vamos então ao primeiro relato de hoje. Vamos iniciar aqui com um relato postado no grupo do Facebook, um ótimo grupo, por sinal, de nome Histórias Assombradas, e foi postado por Edivan Rosendo, administrador do grupo. O título do relato é A Aparição que se Transformou. O que seriam e qual seria o objetivo de estranhas e bizarras criaturas avistadas na escuridão da noite no interior de quartos onde pessoas comuns repousam sem imaginar que estão sendo vigiadas? Uma de minhas histórias sobrenaturais ocorreu quando eu tinha uns 11 anos de idade. Só para explicar, eu sou cristão. Muitas pessoas acreditam em reencarnação e eu, particularmente, creio no que a Bíblia diz. Mas isso não vem ao caso, pois respeito e gosto de ouvir o ponto de vista de outras pessoas. Disse tudo, amigo. Temos que respeitar, né? Vamos prosseguir? Esse caso em específico ocorreu quando eu morava em São Paulo, no ano de 2004. Certa vez, eu estava em casa. Era uma casa de aluguel com 3 cômodos. Havia me deitado há pouco tempo. A luz do quarto estava desligada e os únicos sinais de luz que tinha eram os da brecha da janela, mostrando a luz da lua, pois a do poste estava queimada e a da cozinha, que ficava depois da sala, que separava o quarto da cozinha. Estava eu deitado, quando de repente me aparece na frente da minha beliche uma mulher muito linda, branquinha, com os cabelos na altura dos quadris e aquele vestido vermelho degotado. Eu paralisei, não conseguia mais me virar, me mexer, fechar os olhos. Fiquei ali parado, olhando a cena. De repente, ela começou a rodar no quarto. E rodou, e quando parou de ficar rodando, o seu corpo continuou perfeito. Seus cabelos lindos e seu vestido intacto. Porém, o rosto dela se desfigurou. Cresceram-lhe chifres e ficou quase uma coisa inexplicável, horrível. Eu gritei e gritei e parece que não conseguiam me ouvir. Até que meus pais, que estavam na cozinha, correram até o quarto e acenderam a luz. Meu pai, que na época era líder de um ministério cristão, abriu a porta do quarto de uma vez e me abraçou. Minha mãe também me abraçou. Oraram ali por mim. Aí sim eu consegui dormir naquela noite. Sempre senti
e sinto até hoje a presença dela. Não a vejo sempre, mas sei que ela está próxima a mim, tentando me atormentar. Mas como eu pessoalmente e através dos ensinamentos que recebi e creio aprendi, não é algo bom, repreendo e não permito que isso me intimide. Relato de Levita Kaique de Assis, que foi enviado ao Histórias Assombradas. Muito bom mesmo. Mas aqui eu falo, né, que cada um tem a sua crença e a sua religião. Não estamos aqui para julgar o sobrenatural, pois só quem vive e quem passa sabe como é. E são essas histórias sobrenaturais que eu trago aqui para o canal para que mais pessoas que passaram por experiências iguais não se sintam sozinhas, saibam que todos nós estamos propensos a ter um encontro com o obscuro, não é mesmo? Bem, agora vamos para o próximo relato de hoje. Este aqui também foi postado por Edivan Rosendo no mesmo grupo. A criatura da madrugada. Os antigos sempre recomendavam que as pessoas evitassem sair às altas horas da noite, dizendo que acontecimentos estranhos ocorrem nestes horários, e eles tinham razão. O que vou contar aconteceu comigo no ano de 1991 e jamais consegui explicações sobre o acontecido e nem consegui entender o que realmente aconteceu. Nesta época eu era recém-casada, sendo que meu marido trabalhava em uma empresa um tanto distante e chegava em casa tarde da noite. Nós morávamos em um bairro um tanto afastado, sendo que eu ficava sozinha em casa até altas horas da noite, aguardando meu marido chegar do trabalho. Devido ao horário e ao local que morávamos, tendo uma mata em volta, muita mata mesmo, eu ficava preocupada e só ficava tranquila quando ele chegava em casa. Certa noite, exatamente às 23h55, eu estava ansiosa para que meu marido chegasse. Resolvi esperar ele no portão de casa. A rua estava deserta, só passavam alguns carros e eu continuei lá, sozinha, olhando na direção em que meu marido chegaria. O bairro em si já era meio deserto por não possuir tantas casas, e eu ali no portão, sozinha, esperando meu marido chegar. Ficava acompanhando as horas no relógio. Foi quando vi que já era pontualmente meia-noite. Neste exato momento, de forma repentina, começo a ouvir um som, como se fosse um som de apito, destes que os vigias noturnos usam. Fiquei procurando de onde vinha aquele barulho de apito, tendo em vista que onde morávamos não havia guardas noturnos. Então, quando eu olho na direção do som, que era em uma encruzilhada perto de um bosque que havia nas proximidades, vi algo muito estranho. Era uma forma parecida com um ser humano, mas numa cor acinzentada, parecendo bem maltrapilho. Era como se as roupas estivessem todas esfarrapadas. E ele não andava,
flutuava no ar. Parecia se deslocar aleatoriamente com uma velocidade muito grande. Ele se deslocava para um ponto e parava. Depois ia em altíssima velocidade para outro ponto e parava novamente. Eu vi aquilo e fiquei horrorizada. Gelei, nem sabia o que fazer. Então, em um impulso automático, entrei correndo em minha casa e fiquei quietinha dentro de casa, com medo que aquilo me seguisse e derrubasse a porta. Fiquei ali tremendo até meu marido chegar. Quando ele chegou, eu contei o que havia acontecido. E ele disse que não viu nada lá fora no momento em que entrou. Não sei o que era aquilo e por que se deslocava daquela forma. Foi terrível a sensação de medo e até hoje eu tenho medo de sair de casa sozinha de madrugada. Esse relato foi enviado em nome de Adriana Silva. É realmente assustador. E esse próximo aqui é A Mula Sem Cabeça e a Porca Miséria, do grupo Contos do Além, postado por Tatiane Fontinelli. Cuidado! Relato verdadeiro e muito impressionante. Se tem medo, não leia. São palavras da moça que postou. Isso aconteceu quando eu tinha 13 anos. Eu morava na casa da minha avó. Nesta casa acontecia muitas coisas sobrenaturais. Havia um espaço, tipo um corredor, entre a casa e o muro do vizinho, que nós chamávamos atrás da casa. Eu também chamava assim. Este corredor terminava no fundo da casa e dava acesso a outra parte do lote, onde tinha um chiqueiro. Uma noite estava assistindo TV e chovia muito. De repente, escuto atrás da casa passos de cavalo, como se fosse um cavalo andando. Logo pensei, deve ser algum cavalo que entrou pelo portão. Mas aí passa em frente da janela, que estava fechada, uma tocha de fogo. Eu me arrepiei todinho. Chamei todos da casa e pensei que alguém tivesse entrado com um cavalo e uma tocha para roubar os porcos, pois foi na direção do chiqueiro. Meu tio e o meu primo foram lá para ver e não tinha nada. O portão estava trancado. No outro dia, fui lá atrás da casa ver e no chão havia pegadas de ferradura e iam em direção ao chiqueiro. Eu segui as pegadas e elas desapareciam quando chegavam ao chiqueiro. Eu pensei logo, é mula sem cabeça. Atrás desse chiqueiro tinha umas pedras e nessas pedras haviam velas pretas derretidas. Achei aquilo muito estranho. Fiquei com medo e uma força opressora me obrigou a sair dali. Quando passo de volta perto do chiqueiro, ouço um porco falar com a voz de uma menina. Misericórdia! E rapidamente, antes que eu corresse dali, outro porco também fala. Misericórdia! Quase desmaiei. Imagino, desmaiava também, ouvi um porco falar. Mas consegui correr
e cheguei chorando na casa da minha avó e contei tudo. Minha avó me acalmou e me disse que eu estava imaginando coisas. Tempos depois, fiquei sabendo que no passado uns meninos estavam brincando, onde foi feito o chiqueiro, e que havia ali um barranco alto. Os meninos deixavam o chinelo perto desse barranco e de repente caiu um pouco de terra nos chinelos. Os meninos correram para pegar os seus chinelos e antes que fossem encobertos pela terra, uma menina de uns 7 anos correu para pegar o seu que tinha ficado para trás, mas só conseguiu pegar um pé do chinelo e se afastou. Mas do nada decide voltar para pegar o outro pé para formar o par. E o barranco caiu e a matou soterrada. Não posso tirar conclusões do que foi isso. Só sei que foi sobrenatural. Créditos ao autor. Eu também não sei o que dizer. A menina acha que viu a mula sem cabeça, ouviu os porcos falando e depois descobre, que o barranco estava tendo deslizamento de terra. Os meninos pegaram seus chinelos e correram, mas a pobre garotinha morreu ali. E este aqui foi enviado de maneira anônima e se tiver nome já está trocado. Oi, meu nome é Francisco e sempre fui de andar muito à noite. Hoje já estou com idade avançada, mas estou muito sóbrio ainda e sei de muitas coisas que vivi. Bem, isso aconteceu quando eu ainda era moço. Eu sempre saía do sítio onde morava para ir ver a minha namorada, Rosinha, que morava umas meia hora, 40 minutos de caminhada, sabe, no Areião, uma estrada de terra que ia para lá. E como nós estava de casamento marcado e a Rosinha era muito bonita, as meninadas lá da região eram louco para tirar a Rosinha de mim, então eu não me fazia de rogado. Todo final de semana, sexta, sábado e domingo, quando não estava chovendo, eu ia para ver a minha Rosinha. E isso aconteceu de quinta para sexta, que minha mãe não deixava eu ir. Só que devido a umas brincadeiras na roça, que falavam que o dono da fazenda, que o pai da Rosinha morava, estava tentando casar com a Rosinha, estava cercando ali em volta, da presa. Desculpa o palavreado, mas se usava muito antigamente. Resolvi já ir na quinta para fazer presença, e convencer o pai da Rosinha a deixar nós casar logo. Fui para a casa da Rosinha. Cheguei lá, ainda eram umas 7 horas da noite, A mãe da Rosinha gostava muito de mim, fez um café. Sentamos lá no terreirão de café, eu, o pai da Rosinha, levamos uma garrafa de café. E a gente estava conversando enquanto a Rosinha tomava banho para depois eu descer lá na casa para nós namorar lá no sofá. Chegou o dono da fazenda. O homem me olhava, sabe, da cabeça aos pés, com um olhar de raiva. Aí ele falou: "Você é o frangote que tá namorando a Rosinha?" Eu respondi: "Eu sou." Aí ele me olhou de novo da cabeça aos pés, como me manjando e também mangando da minha cara, porque minha botina estava gasta e era minha botina de sair, a minha de trabalho estava até com furo na sola. Eu lhe falava que eu ia poder dar de futuro para Rosinha, que tipo a Rosinha era
roupa fina, não era pro meu bico. Mas eu procurei ignorar, né? Não criar confusão, pois o pai da Rosinha era um homem bom e eu queria casar com a prenda, né? Com a menina. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, desculpa meu modo de escrever, Angel. Qualquer coisa você muda e conta como conto. Mas então, aí de repente a mãe da Rosinha gritou o pai dela lá, véi, desce. Aí ele pegou a garrafa de café, até chamou aquele homem lá para ir com a gente lá para casa dele. Mas o homem disse que não, baixou o chapéu na testa e subiu no cavalo e saiu rasgando pra mata, assim. Aí então o pai da Rosinha falou que já estava ficando chato, ficando estranho, porque o homem tinha dado um pagamento exorbitante, 3 vezes mais que estava acostumado a pagar pelo trabalho dele. E a mãe da Rosinha ganhou tanta coisa de cozinha, comida chique da cidade, bolacha daquela que vem no saquinho enfeitado, tudo, coisa que eles nunca tinham comido. Aquelas carnes que vêm lá do Nordeste, carne de sol, de monte. E sem contar nos presentes que ele mandou para a Rosinha, só que a Rosinha não aceitou, devolveu tudo. Aí cheguei lá, conversei com a Rosinha. Enquanto o pai e a mãe da Rosinha estavam lá pôr na mesa da janta, a Rosinha falou que depois da janta queria falar comigo. Aí, né, nós fomos lá, comemos. O pai da Rosinha já marcou a hora no relógio da parede para eu ficar, que 9 horas tem que ir embora, né? Porque no máximo 10 horas tinha que estar em casa. E a Rosinha falou que não estava aguentando mais os ataques, vamos falar assim, que eu não achei palavra melhor, os ataques do patrão do pai dela e tava com medo dela continuar negando os presentes, negando conversar, negando casar com ele, e ele mandar o pai e a mãe dela embora. Então, nós decidimos fugir. E é aí que o negócio embramou tudo, Andy. Eu, a Rosinha, combinemos, né? Ela deu tchau pra mim, foi pro quarto dela, era umas 8h30, estava com dor de cabeça. Aí eu fiquei conversando com o pai dela até umas 9 horas, 9h15, e aí Rosinha espirrou lá em cima, a mãe foi ver. Mas o espirro, esqueci de contar no relato, o espirro era o sinal que ela já estava com as coisinhas arrumadas para nós fugir, né? Aí enrolei mais uns 5 minutos, era o tempo da Rosinha pular a janela e esperar eu lá perto do pé de manga. Mas de repente, Índio, antes de dar o horário combinado com a Rosinha, a gente escutou um grito da Rosinha vindo lá da estrada, de perto do pé de manga que ficava na beira da estrada. Nós saímos correndo, eu, o pai da Rosinha, a mãe da Rosinha pegou um terço, aquele feito de conta de rosário, começou a rezar e rezar e rezar. Quando nós saímos, demos de cara com um bicho de uns 2,5 metros em pé. O bicho parecia um cachorro de zóio vermelho, mas tinha o corpo de homem igual o nosso, ele. E ficamos assim, sem reação. Mas aí escutei mais um grito da Rosinha e criei coragem. Passei a mão no facão, sabe? Aqueles foião grandão de cortar cana e na piê pra moer pro gado. Catei o pelego do cavalo do meu futuro sogro, enrolei no meu braço e parti para cima do bicho. Olha, dei-lhe uma facãozada no couro, mas o facão parece que só cortou superficialmente, bateu e voltou. E o bicho me olhou com tanto ódio e rosnava, só que continuou atacando a Rosinha. De repente, eu enfiei o facão na perna dele e ele virou.
para mim, assim, foi quando meu sogro, que tava com uma cartucheira, sabe, antiga, e aí meteu chumbo no lombo do bicho, o bicho saiu gritando e adentrou no mato. Aí, para minha desgraça, minha Rosinha, a moça mais linda que eu já namorei, já vi na minha vida, tava com a garganta rasgada, com as tripas tudo de fora, e já não emitia mais som, os olhos fechados. Minha prenda tava ali, no meio de intestino e sangue ali no chão. O pai caiu de joelho, a mãe começou a gritar e gritar. Eu saí correndo para minha casa, num desespero que eu não consigo nem explicar para você. Eu corria, chorava, parecia um pesadelo. Eu não sentia o meu pé pisar no chão. E chorava, corria para casa. Cheguei em casa, contei a história para a avó. A avó não quis falar nada, mas a mãe dizia que tinha me avisado, que não era para mim sair de quinta para sexta, com a lua harta no céu, porque o bicho aparecia, mas eu nunca acreditei que eu ia ver o bicho ainda assim, cara a cara, assim, e não ia imaginar que aquele bicho desgraçado ia matar a minha Rosinha. Aí, no outro dia, fui lá, estavam velando o corpo da minha prenda, tomando chimarrão e chorando, tomando umas pingas. Aí o mardito do capataz da fazenda, que cuidava de tudo lá, do dono da fazenda, apareceu e contou que naquela noite não era só a Rosinha que tinha perdido a vida, não. O bicho que matou a Rosinha nunca foi encontrado, mas o fazendeiro que queria, porque queria casar com a minha prenda, apareceu morto, estirado numa estrada de terra, e ele tinha no corpo, na perna, um hematoma de um corte profundo, como se tivessem enfiado um foião de cortar na piê. Nas costas tinha um corte bem grandão, mas superficial. Só que o que matou ele foi um tiro de cartucheira. Pegou no pescoço e ele esvaiu em sangue no terreirão. É triste, Índio, é triste demais, porque naquele dia eu perdi minha Rosinha. A mãe, o pai dela se culparam porque não deixou ela casar com o fazendeiro, porque eles têm certeza que pelo menos a filha estaria viva, né, e casada. Eu fui embora de lá porque minha mãe ficou com medo dos irmãos, dos filhos daquele fazendeiro que vieram para tomar conta da fazenda, né? Se por um acaso também virasse bicho que nem ele. Eu fui para a cidade grande, não consegui ficar muito tempo. E hoje moro aqui no interior de São Paulo, trabalho numa chácara, no sítio. E desculpa o jeito de eu escrever, eu já falei, se quiser transformar em conto, se transforma, porque escrevo de um jeito errado e do jeito que eu falo eu escrevi, tá? E essa é a minha história. E já casei, tive filho, tive minha vida aí, mas eu não esqueço minha Rosinha, não esqueço não. Pode passar 1000 anos, nunca vi uma prenda tão linda como aquela. Às vezes minha mulher tá dormindo, eu choro e lembro do bicho. Bicho, nunca vou esquecer. Pena que morreu, porque minha vontade era matar o desgraçado com minhas próprias mãos e ver ele se esvaindo na minha frente. Não acredito que todos os bichos, lobisomem, homem que vira bicho, seja ruim não, Angel. Eu vejo muitos seus relatos, mas esse desgraçado teve que mereceu.
E vou falar, Angel, não fala meu nome não, tá? Pode pegar os direitos autorais do relato, criar um conto, porque vai que esses desgraçados têm família e vêm atrás de mim me caçar, né? Eu, com o meu ex-sogro, que eu não sei se tá vivo ou morto, é pra tá morto, porque eu já tô no bico do corvo também, tô velho pra caramba. Mandamos pro inferno, mas essa é a minha história ainda. Desculpa se eu não sei explicar direito. Meus aterrorizados, olha, eu tentei ler, eu li os erros de português, o jeitinho que ele escreveu, mesmo pulando vírgula, comendo vírgula, eu tentei deixar, porque o jeitinho que eu comecei a ler lembrava muito o meu povo lá da divisa do Paraná. E eu tentei contar, se caso você estiver ouvindo escrito, talvez do jeito que você fala. Me desculpe se eu não consegui assim, mas tentei, né? Pelo menos chegar perto. E sinto muito que você perdeu o amor da sua vida de um jeito tão covarde, né? Esse fazendeiro acho que é daquele tipo de homem, se não for minha, não vai ser de ninguém. Realmente é muito triste mesmo. Ai, que bom que você sobreviveu, tem sua família. E se existir reencarnação, quem sabe você encontra sua Rosinha, né? Bem, se você ficou aqui até o final do vídeo e gostou, se inscreve no canal, deixa o joinha. Aliás, todos vocês, hein? Não saia desse vídeo sem deixar o joinha, pois isso ajuda e muito, muito, muito o canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe seus comentários. Vá no sininho das notificações, ative a opção todas e sempre que tiver conteúdo novo aqui, você vai ser notificado. Você pode também estar ajudando o canal dando um up pelo Superchat, Super Stickers, pelo Valeu e também via Pix. A chave do mesmo vai estar anexada na descrição do vídeo. Bem, se você tiver um conto, um relato, uma história e queira compartilhar conosco, pode ser de maneira anônima ou se identificando, você escolhe, envia para o canal, será uma honra narrá-las aqui. O e-mail do canal para você enviar os seus trabalhos é luçonjavermelha@gmail.com e vai estar anexado na descrição do vídeo também no primeiro comentário. Lembrando sempre que você escolhe como quer ter os seus relatos narrados por mim ou suas histórias contadas por mim, anonimamente ou divulgando o seu trabalho. Eu também transformo o seu relato em conto, se for o seu desejo. O do amigo eu não mudei para conto, pois eu não quis tirar a essência, pois ele escreveu de um jeito que lembrou muito o lugar onde eu cresci. Então eu tentei dar o máximo de veracidade possível ao relato dele. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal, assim como nas playlists do canal. Você pode me seguir também nas outras redes sociais, seguir os outros canais da Angel, vai ser muito bom ter vocês por perto. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam na criação e também na divulgação do meu trabalho, mas principalmente quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, meus aterrorizados, por estarem sempre comigo, não soltar a minha mão e tornar o sonho do canal essa linda realidade. Bem, por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amo vocês demais. Fui!